metros, não é necessário doar. Ele divide sem doar nada. Então isso é muito grave para a cidade, porque ficam pouquíssimas glebas acima de 40 mil. Então a gente não vai ter espaço para praças e equipamentos públicos. Tá? Houve em 2005 a mudança para 10 mil, é assim que chegou no Condurb, mas lá teve uma proposta de voltar aos 40 mil e venceu. E voltou aos 40 mil que está no plano atual. Outra questão, testada máxima em condomínios, fala horizontais, mas se aplica a verticais também, 400 metros. Então isso é muito. Na verdade hoje nem limite tem. De aí que a gente encontra na praia condomínios com 2 quilômetros de comprimento, em que você não pode atravessar. Além de afetar a mobilidade, né? Certo? Cria uma situação de exclusão, certo? Na proposta do plano fica em 400 metros como máximo. Ele pode fazer um condomínio de 400 por 400, mas que também vai ser um obstáculo para a mobilidade. Imaginem uma pessoa, uma servidora, uma empregada doméstica que trabalha lá dentro, na última casa do condomínio. O que ela tem que andar para pegar esse ônibus, certo? Fora os problemas de mobilidade que a gente já vive na praia, né? Como se deslocar, você tem que contornar esses grandes condomínios. Então essa é uma questão que ficou. Claro que hoje é pior, né? Porque não tem limite. Então tem condomínios de 200 metros, ou que vão da Sarney até a rodovia dos Náufragos, ou da rodovia dos Náufragos até o Rio, né? Santa Maria. E a gente sabe o que acontece com isso. Bom, outra coisa que foi uma mudança que não foi boa. Veja, daquele 15% que eu falei que seria para áreas verdes, a lei estabelece que 5%, ou seja, 1/3, pode ser usado para equipamentos públicos, creches, escolas, postos de saúde, certo? Na legislação atual, esses 5% pode ser doado pelo empreendedor num raio de até 1.000 metros do local do empreendimento, certo? Até 1.000 metros, até 1 quilômetro do local. Na proposta nova, em qualquer lugar, desde que é aprovado pelo licenciador. Mas abre a brecha, né? Se o licenciador concordar, ele pode lotear, por exemplo, uma gleba ali na Jabotiana ou nos Jardins e doar os 5% no Lamarão, se o licenciador admitir, aprovar. Então abre-se essa brecha aí. Lembrando que são essas as áreas que vão servir para os equipamentos públicos, hein? Bom, a questão é filosófica, né? O que é melhor? Ou ambos será que são ruins? Prédios mais altos ou mais afastados? Certo? Ou mais próximos, ou mais largos? Aqui uma situação no Rio de Janeiro, né? Copacabana, Avenida Nossa Senhora de Copacabana, prédios de 8, 10, 12 pavimentos colados, literalmente colados um ao outro. Eu já estive lá, é um inferno, certo? Condições quase que subhumanas nesse calor do Rio de Janeiro, então nem se fale. E aqui a Barra da Tijuca, uma Avenida das Américas, que não é praia, é paralela à praia, prédios mais altos, porém mais separados, né? Trazendo para o nosso Aracaju, tem que ter uma preocupação, porque já estão surgindo, de uns anos para cá, esse tipo de prédios, né? Esse aqui tem 40 metros de largura. Esse, algo parecido. São paredões que obstaculizam totalmente a passagem do vento. Então, eu me preocupo quando se fala tanto em altura, que tem que se discutir, lógico, e ninguém fala em largura. Certo? E existem estudos, eu vou mostrar agora que provam o impacto da largura dos prédios no conforto térmico. Certo? Então, antes de mostrar esse estudo, veja a situação da praia. A praia é especial, por quê? Porque é o primeiro local onde o vento chega, né? Nossos ventos são basicamente nordeste e sudeste. Elas vêm da direção do mar. Então, qualquer obstáculo que a gente colocar na praia vai afetar a cidade toda. Para começar. Outra questão é a sombra, né? Quem vai para a praia procura o quê? Sol. Ninguém vai para a praia, vou para a praia pegar sombra. Não existe isso, né? Mas em Recife eles vão para a praia pegar sombra. Aqui, né? Boa viagem, ó. Os prédios são colados na praia e a praia é muito estreita, né? Olha a faixa de areia aqui, ó. Está quase desaparecendo. Aí alguém pode pensar, mas tem nada a ver com Aracaju. Olha Aracaju aqui, ó. Essa faixa é quase um deserto. Maravilha, temos uma faixa de areia enorme. Como é que o prédio vai fazer sombra lá na praia? Ó, olha a distância aqui. E quem disse que sempre foi assim? Quem mora aqui, quem nasceu aqui, se conhece, nem sabe dessa situação. Certo? Dizem, eu não morava aqui, mas que essa água batia aqui na mureta, né?
lá na Cinelândia, naquela região. Então isso pode acontecer de novo, certo? A gente está rodeado de rios, tem foz, tem uma coisa muito dinâmica ali. E pode acontecer de novo, né? Então tem que se considerar isso. Além da questão da ventilação, né, e da paisagem na praia. Aí tem exemplos como o da João Pessoa, por exemplo, que escalona o gabarito conforme você se afasta da praia, né? Bem diferente da situação de Recife. E na rua da frente, o estudo que eu queria mostrar é o seguinte: uma aluna de arquitetura que fez um trabalho de graduação, fez um estudo de conforto térmico nessa região do Jardins, basicamente o loteamento Garcia, certo? Ela mediu temperatura, vento e umidade, vários dias, no mesmo horário, em vários pontos dessa região, certo? E em mesmas condições meteorológicas. O resultado, eu não vou mostrar o processo, porque não tem tempo, mas o resultado está aqui. Vento. Aquelas manchas mais escuras aqui, ó, é onde o vento circula, que basicamente é nas ruas, que formam-se até túneis de vento, ou quando há uma separação entre os prédios, aqui, ó, certo? Aqui não circula vento, reparem. Mas o pior é a temperatura, né? O efeito disso está aqui, ó. Veja, mesmo horário, mesma situação, aqui na frente, 26 graus centígrados, aqui, lá atrás, 32, aqui ou aqui. Veja, é a mesma cidade, bem próximo, mesmo horário. E uma diferença de 6 graus, né? Você sabe o que significa 6 graus em termos de conforto térmico, né? E energia, enfim, outras questões. Então, isso é provocado não só pela altura dos prédios, mas especialmente pela largura, pelo pouco afastamento entre os prédios. Bom, instrumentos urbanísticos. O plano traz alguns instrumentos, além dos que eu mostrei, dos parâmetros, para regular, controlar, fazer com que a propriedade cumpra a função social que o Estatuto estabelece para ela, a Constituição também. Então, veja, direito de construir, já expliquei. Coeficiente é 2, o básico, pronto. Meu direito de construir é 2. Só que às vezes você não pode usufruir desse direito. Por quê? Porque seu prédio é tombado. Ou porque está numa área de entorno afetivo ou cultural. Então, nesses casos, é possível transferir esse direito. É como se eu dissesse, ó, eu tenho ali 500 metros quadrados de construção que eu não posso usar. Eu vou levar para outro terreno. Pode. Mas sem ultrapassar o máximo. É como se você compensasse uma outorga onerosa lá, com o direito que lhe foi negado aqui. É basicamente isso. Outorga onerosa já expliquei, o que se paga quando você excede o básico, sem chegar ao máximo. E aqui vem direito de preempção. É uma opção de compra que o município faz. Ele declara aquele terreno com direito de preempção. Então, se o proprietário quiser vender, primeira opção é da prefeitura, do município. É basicamente isso. É uma preferência, um direito de preferência na venda desse imóvel. E esses outros que estão aqui, esses três, parcelamento, edificação e utilização compulsória, são basicamente o seguinte, vou tentar colocar numa frase só, reparem. Imaginem uma gleba que não está parcelada, que está lá engordando, se valorizando. Imaginem agora um terreno como esse aqui, em área com infraestrutura instalada, mas que não é utilizado, ou então é subutilizado. Ou então imaginem um prédio já construído e não utilizado. Um prédio abandonado, certo? Alguns tem no centro da cidade, lá na Atalaia. Bom, esses mecanismos obrigam o proprietário ou a lotear a gleba, ou a edificar naquele terreno, ou a utilizar aquele edifício abandonado. São chamados de parcelamento, edificação e utilização compulsória. Como é que funciona? O município notifica. Depois de um prazo, que infelizmente tem que ser fixado por lei específica, isso que a Constituição manda, o proprietário começa a ser cobrado com uma alíquota de IPTU, de imposto, cada vez maior, cada ano aumenta. Passados 5 anos, chega-se a 15% de alíquota, e o poder público pode desapropriar aquele imóvel e utilizar ou para habitação social ou para equipamento público. Se for para infraestrutura, uma avenida, um viaduto, uma obra, chama-se requisição urbanística, mas é parecida com a desapropriação, certo? Então, há esses instrumentos no plano atual e na proposta também, só que não foram utilizados porque falta uma lei específica, porque o assunto mexe com tributos. E qualquer coisa que mexe com tributos exige uma lei específica, que não existe em Aracaju, certo?
O uso capião coletivo previsto no Estatuto também não está previsto no plano. Tá? O que se aplica em Aracaju é o uso capião do Código Civil. Usos incômodos. Vou terminar rapidamente, viu, gente? São dois aspectos que eu quero mostrar aqui. Uso incômodo. O uso incômodo, os nomes já dizem, né? É aquilo que nos incomoda. A vizinhança, né? Poeira, barulho, sujeira, trânsito, o vizinho que estaciona na sua porta, a boate que faz barulho, que tem gente, sei lá, consumindo droga. Esse tipo de incômodos, uma poeira, um barulho de uma fábrica, de uma pequena indústria, estão ou proibidos em alguns locais, ou então tem que se adequar ao entorno. Significa que a pessoa que gera o incômodo tem que se adequar ao entorno, e se ele for residencial, tem que evitar o incômodo aos moradores, certo? Em alguns casos é proibido mesmo. E por último, impacto. Impacto é uma coisa muito mais grave, né? Porque é um grande empreendimento que vai provocar impacto no meio ambiente, ou na infraestrutura, ou no trânsito da cidade. E esse impacto vai permanecer, diferente do incômodo, né, que você pode atenuar, que vai e volta, o impacto permanece. Agora, pode ser mitigado, pode ser compensado de alguma forma. Para isso existem os chamados estudos de impacto de vizinhança, né? Que justamente quantificam o impacto e colocam as propostas para mitigar, compensar esses impactos. Então, todos esses grandes empreendimentos são de impacto, inclusive os condomínios residenciais com um determinado número de unidades. Me parece que o limite é 300. Teatros, auditórios também, porque provocam mudanças no trânsito na hora do evento, né? Bom, aí tem um conflito na legislação, porque o plano não exige para os residenciais, só para os demais, o estudo de impacto de vizinhança, e o código exige para todos. Então é um conflito que tem que ser resolvido, certo? Pela proposta do plano, um condomínio com 8 blocos, 420 apartamentos, 400 é o máximo, na verdade, 380 apartamentos, não precisa apresentar relatório. Tá? O RIV, o estudo de impacto de vizinhança. Certo? Embora seja um empreendimento de impacto. Mobilidade urbana é um assunto que todo mundo discute, todo mundo fala, todo mundo cobra, com razão, né? Porque começamos a ter os problemas das grandes cidades. Eu não vou dar uma aula de mobilidade aqui, eu só queria mostrar o seguinte: ó. Os tópicos da mobilidade urbana que o próprio Ministério da Cidade coloca na sua política de mobilidade urbana e na proposta de lei que está no Congresso Nacional, são temas que a gente já conhece, são do dia a dia. É trânsito de pessoas, especialmente, acessibilidade, certo? Calçadas, circulação de veículos. O importante é promover o uso de veículo não automotor, dar preferência ao transporte público e não ao privado, e privilegiar o transporte coletivo e não individual. Essas são diretrizes básicas que tem que constar em qualquer plano, porque são da Política Nacional de Mobilidade. Certo? E o demais são outros assuntos como infraestrutura, né? Tudo que tem a ver com infraestrutura para deslocamento das pessoas e dos bens na cidade. Então, veja, na legislação proposta, os temas de mobilidade existem, mas estão bem disseminados, bem pulverizados, tá? No plano, como diretrizes fundamentais, e nos códigos, como regulamentação, certo? E alguns temas não são tratados, tá? Por exemplo, mapa de ciclovias não existe, há uma proposta no plano. Abrigos de ônibus, absolutamente nada se fala no plano, tá? E tem muita reclamação para padronizar esses abrigos, certo? Travessias dos pedestres em segurança, priorização do transporte não motorizado, não é colocado explicitamente. Então, tem alguns vazios no plano em relação à mobilidade. Ele trata de mobilidade, sim, mas não da forma que deveria, conforme o Estatuto manda, ou a própria lei, projeto de lei que está no Congresso. O prefeito anunciou ontem, me parece, né, eu não entendi bem, mas parece que ele contratou já uma empresa que deverá elaborar o plano de mobilidade, primeiro o edital da licitação do transporte, depois o plano de mobilidade. Então, é importantíssimo que o Legislativo, na discussão do plano, trabalhe em paralelo, né? Porque senão podem sair duas legislações totalmente conflitantes, né? O plano e o plano de mobilidade. Então, isso tem que ser compatível. Certo? Bom, algumas mudanças no sistema viário. As vias mínimas, larguras mínimas das vias aumentam um pouco em relação à legislação atual, certo? Aqui eu fiz uma comparação que está na cartilha que os senhores têm, não vou me deter nisso.
Tá? Algumas vias são propostas, são as tracejadas, ligações viárias entre áreas adensadas, e também se propõem não novas vias, mas vias melhores para as existentes, aquelas que são coletoras ou importantes no trânsito, né? Na ligação das várias áreas da cidade. Por exemplo, ó, eu vou pular isso aqui. Imagine isso aqui, ó. Depois do CREA, está proposta uma ligação, uma continuação dessa avenida até a BR. E essa obra de cá, o prefeito já até anunciou que seria uma ligação da BR até o Santa Gleide. Essa outra de cá, o governador anunciou, seria uma ligação da Santa Gleide lá com o viaduto na saída para Itabaiana. Então seria uma importante ligação para você sair, né? Forma um anel e uma nova saída de Aracaju. O que é que vai ser feito aqui? Bom, não cabe ao plano diretor entrar nesse nível de detalhamento. Cabe ao plano de mobilidade urbana, ou mesmo a um projeto específico de engenharia e de trânsito, né? Eu trouxe o caso daqui, da Gentil Tavares. Ela está classificada no plano como via coletora. Então, para a via coletora, a largura mínima seria 29 metros. Um canteiro central, passeios, etc. Eu fiz uma medição no Google, eu teria que pegar a trena para comprovar a exatidão disso, né? Mas deu 27 metros, ou seja, está próximo do que se propõe no plano. Significa que o prefeito tem que imediatamente transformar todas as vias na largura prevista? Não, não significa isso. Significa que ele tem que preservar essa largura para futuras ampliações, quando necessário. Certo? O que não pode ser deixar ocupar essas larguras, chamadas faixas de domínio, né? Porque amanhã fica inviabilizada qualquer alargamento dessas vias. Nesse caso, estamos praticamente na largura proposta, né? O problema não é tão sério. Bom, tem várias ligações propostas, né? A ligação da Augusto Franco para a Avenida Gasoduto, a nova ponte do Rio Pocinho que já está prevista, uma nova ponte aqui, prolongando a Tancredo Neves até a Coroa do Meio, que seria uma terceira saída da Coroa do Meio, né? Um sistema viário ali na Farolândia, inclusive com solução para o problema da UNIT, que é o maior polo gerador de trânsito de Aracaju. Então não faz sentido que esse maior polo não se ligue diretamente com essa nova obra, né? Que é a ponte do Rio Pocinho. Então não seria razoável que os estudantes da UNIT tenham que se deslocar, se locomover por ruas locais do conjunto para poder pegar a ponte, né? Isso está previsto no plano, mas eu estou preocupado porque o tempo vai passando e não se resolve como vai ser feita essa ligação. O que vai ser feito com a linha de trem? Certo? É para sair? É para ficar? Vamos aproveitar o espaço, os próprios trilhos, dá para aproveitar? Isso tem que ser estudado. E não pelo plano diretor, mas pelo plano de mobilidade, né? Claro que o plano diretor pode dar diretriz nesse sentido. E a questão do transporte fluvial, né? O próprio plano, o atual e o novo, incentivam estudos nessa questão do transporte fluvial, seja para fins turísticos ou mesmo para transporte de massa, de passageiros. E aqui eu coloquei umas figurinhas que mostram a importância que se dá na Europa a esse tipo de